Olá, bem-vindos a este curso de Geometria 1 que se inicia agora. Esse curso, comumente ministrado na Universidade Federal do Amazonas, ele compreende a geometria euclidiana plana, mais ou menos na forma com que é comumente ministrada nos ensinos fundamental e médio. Aqui, evidentemente, nós iremos ver alguns conceitos de forma um pouco mais aprofundada. No entanto, nós não poderemos dizer que iremos usar matemática superior aqui no curso. Comumente se inicia um curso de geometria a partir de conceitos primitivos, ou seja, entes que nós não iremos definir. Que são ponto, reta, plano, por exemplo. Todos nós temos em mente uma ideia, pelo menos, do que significariam essas coisas, do que representariam essas coisas, de como nós, inclusive, poderíamos representar tais coisas. Na Idade Antiga, costumava-se, às vezes, definir esses entes, o que, como o próprio Aristóteles já falava antes, incorria em um problema lógico, porque definir tais entes básicos acarretaria em clamar por definições anteriores e assim por diante. Então é necessário tomar-se um ponto de partida com conceitos indefinidos, com conceitos primitivos. A partir desses conceitos, costuma-se enunciar postulados, que são fatos sobre esses entes e as relações entre eles, que não são demonstrados, são simplesmente aceitos, sem demonstração, e a seguir são enunciadas proposições, que são afirmações, aí sim já que vêm acompanhadas de demonstrações, por exemplo, os teoremas. Nos tempos antigos, o processo básico de uma exposição desse tipo era o seguinte: definia-se ponto, reta, plano, por exemplo. Definia-se ponto como aquilo que não tem partes. Essa é a primeira definição que aparece, por exemplo, na monumental obra de Euclides, Os Elementos, 300 anos antes de Cristo. Depois vinham os axiomas, que naquele tempo eram verdades comuns a todas as ciências. Por exemplo, um exemplo de axioma: o todo é maior do que qualquer uma de suas partes. Uma afirmação extremamente lógica e aparentemente desnecessária, mas é para nós algo intuitivamente aceitável, e vejam que isso é algo que vale em todas as ciências. Essas coisas vinham seguidas de postulados, que naquela época eram verdades específicas de uma ciência. Por exemplo, um postulado da matemática, mais especificamente da geometria. Por um ponto fora de uma reta, passa uma única reta que não a toca. Esse é o quinto postulado de Euclides. Um postulado da relatividade restrita. A velocidade da luz no vácuo é constante e independe do referencial inercial. Esse é um postulado característico da física, da teoria da relatividade. Hoje em dia, axiomas e postulados são coisas que não apresentam diferença entre si. Ambos querem para nós dizer afirmações feitas desacompanhadas de demonstrações. São afirmações que nós simplesmente aceitamos como ponto de partida da teoria. Nós, a partir de entes não definidos, nós definimos alguns outros entes. A seguir, nós temos as proposições, que são afirmações acompanhadas de demonstração. Mais tarde,
nós iremos falar mais nessa obra do matemático Euclides, que foi uma das pessoas que usou com maestria esse método de exposição chamado método axiomático, que revolucionou a história do pensamento humano. Bom, para aqueles que desejarem um acompanhamento, eu estou seguindo aqui nessa primeira aula mais ou menos a sequência do volume 9 da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, naquela parte da introdução. Não vou seguir à risca, mas vou tomar basicamente aquilo como linha mestra nessa aula. E vou exibir aqui dois postulados de existência. Num plano existem infinitos pontos. Outro postulado: em uma reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. E essas aulas introdutórias, elas também são boas para nós fixarmos notação. Quando nos referirmos a pontos, geralmente nós iremos denotá-los por letras latinas maiúsculas. Quando nos referirmos a retas, geralmente iremos denotá-las por letras latinas minúsculas. E ao nos referirmos a planos, geralmente nós iremos denotá-los por letras gregas minúsculas. A seguir nós vamos ver um outro postulado, importantíssimo, que aliás é o primeiro postulado de Euclides. Vou chamar de P1. Esse postulado diz que dois pontos distintos, quer dizer diferentes. Quando nós falamos dois pontos, nós evidentemente estamos querendo dizer que são dois pontos distintos, determinam uma única reta que passa por eles. Em outras palavras, se você dispõe de dois pontos, cada um em um canto, dois pontos distintos, não há maneira de passarmos mais de uma reta por esses dois pontos. E dizer que uma reta passa por um ponto significa, evidentemente, que esse ponto pertence a essa reta. A seguir, nós temos algumas definições aparentemente inocentes, mas que vão nos ajudar. O que é uma figura? Figura, aqui para nós, vai ser simplesmente um conjunto de pontos. Uma figura plana é aquela figura cujos pontos estão todos em um mesmo plano. A geometria plana é o estudo das figuras planas. Aqui é o que nós estaremos fazendo a partir de agora, estudando as figuras cujos pontos estão todos em um mesmo plano. Na verdade, estudando aquelas figuras que estão todas em um mesmo plano. E o início é extremamente simples. Nós temos, por exemplo, algumas noções comuns, bastante intuitivas. Por exemplo, se você dispõe de dois pontos A e B, ambos em uma reta T, nós esperamos aqui que esteja clara a noção de estar entre. A noção de estar entre prescinde, portanto, de colinearidade. Para usarmos esta noção, nós precisamos dispor de pontos colineares para declarar quem está entre quem. Aqui, neste caso, eu repito, o ponto C está entre os pontos A e B. Muito bem, vamos definir agora segmento de reta. Dados dois pontos distintos A e B, nós dizemos que o segmento de reta AB, e aqui vamos denotar isso desta forma, é um conjunto que contém os pontos A, B e todos aqueles outros pontos que na reta AB, determinada pelos dois, estão entre eles. Ou seja, é o conjunto dos pontos A, B e de todos aqueles outros pontos C, tais que C está entre A e B.
Os pontos A e B são, neste caso, chamados de extremos do segmento. E os pontos que estão entre A e B são chamados de pontos interiores ao segmento. Nós aqui vamos supor que está bem sedimentada a ideia de comprimento de um segmento. E o comprimento do segmento AB nós vamos denotar assim. Esse nosso curso não é um curso rigoroso, não é o método axiomático que estaremos usando aqui. E nós, muitas vezes, vamos tomar uma abordagem mais intuitiva. Nosso alvo aqui não é o tratamento axiomático, e sim a obtenção de resultados, principalmente na geometria métrica. Nós poderíamos definir um segmento AB quando o B fosse um ponto coincidente com o A, ou seja, quando eles fossem o mesmo ponto. Neste caso, esse segmento estaria reduzido a um único ponto, que seria o ponto A ou o ponto B. São dois nomes diferentes para o mesmo ponto, neste caso. E o comprimento deste segmento seria o comprimento nulo. E esse segmento seria, portanto, o segmento nulo. Um ponto poderia ser enxergado, poderia ser interpretado como um segmento nulo, caso se quisesse. Muito bem. O que seria uma semirreta? Imagine que nós temos dois pontos aqui distintos, A e B. Nós dizemos que a semirreta AB, denotada desta forma, é o conjunto dos pontos A, B, todos aqueles pontos que estão entre A e B, ou seja, é o conjunto composto pelo segmento de reta AB e mais por todos aqueles outros pontos, digamos D, de tal forma que B está entre A e D. Poderíamos dizer, com um certo abuso de linguagem, seria o segmento AB unido com todos aqueles pontos que estariam, digamos, após o ponto B. Nós chamaremos o ponto A de origem da semirreta e qualquer outro ponto dessa semirreta será um ponto interior à semirreta. Nós vamos definir agora o que seriam segmentos consecutivos. Segmentos consecutivos são simplesmente segmentos que possuem uma extremidade comum, um ponto extremo comum. Por exemplo, os pontos A, B, C, não necessariamente colineares, podem definir aqui dois segmentos consecutivos. Os segmentos AB e BC são segmentos consecutivos porque eles possuem uma extremidade em comum, nesse caso, ponto B. Isso não exclui o fato de, eventualmente, eles terem mais de um ponto comum. Por exemplo, os segmentos AD e DB são segmentos consecutivos também, AD e DB, porque eles possuem uma extremidade comum. E, no entanto, eles possuem mais do que este ponto em comum. Todos os pontos de DB, inclusive, são pontos de AD. Neste caso particular, esses dois segmentos são colineares, simplesmente porque eles estão em uma mesma reta. Quando dois segmentos consecutivos e colineares possuem apenas um extremo em comum, eles são chamados de segmentos adjacentes. Por exemplo, os segmentos AM e MN são consecutivos porque possuem um ponto comum, são colineares, estão numa mesma reta e possuem tão somente este ponto em comum. Então, são chamados de segmentos adjacentes. Nós aqui, para evitar tecnicismos, nós vamos declarar que dois segmentos são congruentes quando e somente quando eles possuem a mesma medida. E eu repito que aqui nós estamos assumindo que estão claras
as noções de medida de um segmento. Nós vamos agora enunciar o postulado do transporte de segmentos, que é também um postulado simples. Esse postulado diz o seguinte: imagine que nós tenhamos aqui um segmento AB e uma semi-reta de origem A'. Esse postulado ele nos garante que existe um único ponto que nós vamos chamar de B' nesta semi-reta, de tal forma que o segmento A'B' é congruente ao segmento AB. Em outras palavras, existirá sobre esta semi-reta um único ponto B', de tal forma que os segmentos A'B' e AB tenham o mesmo comprimento. Nós vamos agora explanar como é que se adiciona segmentos. Imagine que nós tenhamos aqui dois segmentos AB e, digamos, CD. E para efetuar aquilo que nós vamos chamar de adição de segmentos, nós vamos nos valer de uma reta. Nessa reta, nós vamos marcar um ponto, vou chamar de S. Esse ponto divide essa reta em duas semi-retas opostas, digamos assim. Vamos escolher um dos lados, esse daqui, por exemplo. E de acordo com o postulado anterior, nós sabemos que existe um único ponto T nesta reta, de tal forma que o segmento ST é congruente ao segmento AB. Nessa semi-reta, aqui nessa semi-reta de origem T, que não contém o S, nós, pelo mesmo postulado, nós garantimos a existência de um único ponto que eu vou chamar de U, de tal forma que TU tem a mesma medida que CD. E, por definição, o segmento soma dos segmentos AB e CD é o segmento SU, cuja medida, é fácil ver, é a soma das medidas de AB e CD. E é assim que se adiciona segmentos. Nós vamos agora tratar de divisões de segmentos e vamos começar com a mais simples delas. Vamos considerar num segmento AB aquilo que será chamado de ponto médio do segmento. O que é o ponto médio de um segmento AB? É um ponto que nós vamos chamar de M, que satisfaz duas condições. A primeira delas é que ele esteja entre A e B, e a segunda delas é que os segmentos AM e MB tenham a mesma medida. AM e MB deverão ter a mesma medida. Com M, eu repito, entre A e B. Esse é o ponto médio entre esses dois. Essa aqui é uma maneira gráfica de representar que M é de fato o ponto médio entre esses dois, que esses dois segmentos aí têm a mesma medida. Outra divisão muito famosa de segmento é a divisão harmônica. Vamos considerar a reta que contém o segmento AB. Nós dizemos que os pontos C e D dividem harmonicamente o segmento AB em uma razão K, quando CA sobre CB for igual a DA sobre DB, e ambas as razões forem iguais a K. Neste caso, os pontos C e D são chamados de conjugados harmônicos. Essa divisão de segmento é uma divisão muito famosa em geometria. E ela vai ser revisitada em outras ocasiões por nós. No momento, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte: nós vamos dispor de um segmento AB
cujo comprimento nós vamos, digamos, chamar de L. Vamos supor que esse segmento AB foi dividido harmonicamente numa razão K pelos pontos C e D. E vamos tentar, em função de L e de K, encontrar a distância entre esses dois conjugados harmônicos aqui. Eu repito, vamos partir de um segmento AB de comprimento L, que foi dividido pelos pontos C e D harmonicamente em uma razão K, e vamos, em função de L e de K, tentar encontrar a distância CD entre esses dois conjugados harmônicos aí. Vamos começar aqui então. Eu vou iniciar dando nomes a alguns comprimentos. Por exemplo, o segmento AC, eu vou dizer que tem comprimento M. O segmento CB, eu vou dizer que tem comprimento N. Estou apenas dando nomes a esses comprimentos. O segmento BD, eu vou dizer que tem comprimento P. Reparem que nós temos aqui algumas relações que nós já podemos escrever. Por exemplo, L, o comprimento AB, o comprimento do segmento AB, nada mais é do que M mais N. Outra coisa que nós temos aqui é uma reescritura desta relação. CA, o comprimento CA é M. CB é N. O comprimento DA é todo o comprimento L mais o P, que poderia também ser reescrito como M mais N mais P, uma vez que L é M mais N. E DB, o comprimento DB é P. Isso tudo é igual a K. Muito bem, dessa primeira igualdade, nós obtemos que N vai ser M sobre K. Então essa igualdade que nós havíamos escrito, ela poderia ser reescrita assim: M mais M sobre K. Ou seja, M que multiplica 1 mais 1 sobre K. Daqui nós podemos encontrar que L vai ser M multiplicando K mais 1 sobre K. Ou, em outras palavras, que o M vai ser KL sobre K mais 1. O que foi que eu fiz aqui? Eu expressei o comprimento do segmento AC em função das medidas L e K. Eu quero tentar fazer o mesmo com o N. Mas fica simples, porque lembrando que M mais N é igual a L, basta então raciocinar que N é aquele segmento que, somado a M, nos resultará L, para então obtermos que N vai ser L sobre K mais 1. Eu vou agora tentar obter esse P também, em função de L e de K, como nós havíamos feito. E para isso eu vou me valer desta igualdade. Uma vez que L mais P sobre P é igual a K, segue então que L mais P vai ser igual a Kp, ou seja, que L vai ser igual a P que multiplica K menos 1, o que nos dirá então que P vai ser L sobre K menos 1. Nós temos então M, N e P em função de L e de K,
o que nós temos, eu repito, esses três comprimentos expressos em função do comprimento L, do segmento AB, e da razão harmônica, na qual os pontos C e D dividiram o segmento L, o segmento AB, perdão. Eu repito que o que nós estamos procurando aqui é a distância CD entre esses dois conjugados harmônicos. A distância CD, vocês sabem que nada mais é do que N mais P. Né? Distância CD é N mais P. Então vamos procurar aqui. Nós já temos N e temos P. Como nós sabemos então que a distância CD é N mais P, então ela nos dará L, que multiplica 1 sobre K mais 1, somado com 1 sobre K menos 1. Repare, é só a álgebra básica que nós estamos usando daqui. Isso aqui nos dará 2KL sobre K2 menos 1. E aqui embaixo nós tomamos o cuidado apenas de colocar em módulo para contemplarmos também os casos em que eventualmente o K seja menor do que 1. Quem é o K aqui? Eu repito, o K é a razão harmônica na qual os pontos C e D dividiram o segmento AB de comprimento L. Notem que aqui o M realmente ele parece maior do que o N. E M sobre N é a razão K, que portanto neste caso será maior do que 1. Se o ponto C tivesse um pouco mais para cá, essa razão K seria menor do que 1. O processo seria exatamente o mesmo para encontrarmos a distância entre os conjugados harmônicos, só que lá embaixo, lá no denominador, ao invés de termos encontrado K2 menos 1, nós teríamos encontrado 1 menos K2. Para compreendermos, para contemplarmos os dois casos, nós colocamos simplesmente em módulo aqui. Essa é, portanto, a distância entre os dois conjugados harmônicos em função do comprimento do segmento original e da razão harmônica. Vamos agora proceder a uma outra divisão de segmento, talvez até mais famosa ainda, que funcionará da seguinte forma. Imagine que nós tenhamos dividido esse segmento através de um ponto C, de tal forma que, ao dividirmos o maior dos comprimentos pelo menor deles, isso seja precisamente igual ao comprimento total do segmento original sobre o maior dos comprimentos. Ou seja, que nós tenhamos dividido esse segmento com auxílio de um ponto C, de tal forma que o maior sobre o menor seja igual ao grandão aqui, ou total sobre o maior. Eu vou chamar de L novamente o comprimento do segmento AB. E vou chamar de φ, uma letra grega, essa razão aqui que eles mantêm. Vou chamar de x essa distância e, portanto, esta que sobra será L menos x, evidentemente. Reescrevendo esta relação, nós teremos então φ igual a AC, comprimento de AC, que é x, sobre o comprimento de CB, L menos x, igual ao comprimento de AB, que é L, sobre o comprimento do maior, que era x. Esta relação, ela nos fornece, usando o produto dos meios igual ao dos extremos, que x² igual a L que multiplica L menos x, ou seja, que x² igual a L² menos Lx. Isso nos dará uma equação do segundo grau que nos permitirá encontrar o valor de x. X² mais
Lx menos L quadrado igual a zero. E isso, como dissemos, nos permitirá encontrar o valor de x em função de L. Resolvendo essa equação do segundo grau, nós teremos o seguinte: x igual menos L mais ou menos a raiz de L2 menos 4 vezes menos L2 sobre 2. O x será, portanto, igual a menos L mais ou menos raiz de 5L2 sobre 2, ou em outras palavras, menos L mais ou menos L raiz de 5 sobre 2. Agora, é claro que se nós usarmos os dois sinais de menos, nós teríamos algo não condizente com a realidade, porque x, afinal de contas, é um comprimento. Então, a medida x aqui, na verdade, vai ser menos L mais L raiz de 5 sobre 2. Que pode ser reescrito assim: L que multiplica a raiz de 5 menos 1 sobre 2. Agora vamos atentar para esta relação, para esta igualdade. L sobre x igual a φ. Eu quero encontrar o valor de φ. Ou seja, quero encontrar o valor dessa razão aqui. Isso fica simples agora. Vejam que a partir desta relação, nós vamos encontrar que L sobre x vai ser igual a 2 sobre raiz de 5 menos 1. Nosso φ pode ser obtido assim. Aqui nós vamos simplesmente racionalizar, multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, um algebrismo que se costuma fazer desde o ensino fundamental. E aqui nós vamos encontrar 2 que multiplica 1 mais raiz de 5, ou raiz de 5 mais 1, né? E aqui nós vamos encontrar o produto de uma soma por uma diferença, que, lembrando de produtos notáveis, isso dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então isso aqui vai nos fornecer isto, ou seja, φ será 1 mais raiz de 5 sobre 2. Um número um pouco maior do que 1,618, um número irracional. Esse número é muito famoso, é chamado número de ouro. E a divisão correspondente a ele, no segmento AB, é chamado divisão áurea, ou secção áurea. Mais especificamente, se nós quisermos tomar aqui um ponto C que divida este segmento AB de tal forma que o maior está para o menor, assim como o segmento todo está para o maior, esta divisão deverá ser feita de tal forma que essas razões que eu acabei de falar sejam todas iguais a uma quantidade fixa, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Essa quantidade fixa é o chamado número de ouro. E essa divisão ela tem um significado histórico muito importante para a geometria, e é também uma divisão de segmentos que será por nós revisitada em momento oportuno. Vamos falar agora um pouco de ângulos e vamos tomar como pressuposto que nós já sabemos que duas semirretas de mesma origem dão origem a uma abertura, a um ângulo, cuja medida nós comumente iremos denotar por uma letra grega minúscula. Aqui nós estamos também pressupondo que se já tenha uma noção do que seja a medida de um ângulo.
Nós dizemos que dois ângulos são consecutivos quando eles possuem uma semirreta comum. Por exemplo, vou chamar esse ponto de O, esse ponto de A, e vou chamar este ponto aqui de B. Esse ângulo de medida alfa nós aqui podemos expressar também algebricamente por AOB. Nós podemos aqui também dizer, de acordo com o que eu acabei de falar, que os ângulos AOB e BOC são consecutivos porque possuem um lado comum. Neste caso, o lado AB. Aqui, neste caso específico, esses dois ângulos eles possuem um certo interior, pontos interiores comuns. Nós diremos que dois ângulos são adjacentes quando eles forem consecutivos e não possuírem pontos interiores em comum. Por exemplo, os ângulos AOB e AOD, eles são consecutivos porque possuem um lado comum, nesse caso o lado A, mas não possuem pontos interiores em comum, então eles são adjacentes. Por último, uma definição mais simples. Dois ângulos são ditos opostos pelo vértice quando as semirretas que definem um deles são respectivamente as semirretas opostas que definem o outro. É possível provar de maneira extremamente simples que dois ângulos opostos pelo vértice têm sempre a mesma medida. Eu vou enunciar aqui o que nós chamamos de postulado do transporte de ângulos. Ele diz o seguinte: vamos supor que nós dispomos de um ângulo AOB e de uma semirreta O', a linha de origem O'. E esse postulado ele nos garante que num dos dois semiplanos nos quais esta reta divide o plano, existirá uma única semirreta O'B', que vai formar com esta outra semirreta um ângulo congruente a este, um ângulo de mesma medida. Eu estou aqui supondo, eu repito, que nós já temos ideia do que seja a medida de um ângulo e que nós sabemos trabalhar com isso. Um outro conceito simples é o conceito de bissetriz de um ângulo. Dado o ângulo AOB, a bissetriz do ângulo AOB é a reta que passa pelo vértice O desse ângulo e que divide esse ângulo em dois ângulos adjacentes de mesma medida. Nós aqui graficamente podemos representar assim: esta medida angular é igual a esta medida angular. E isto aqui é a bissetriz de um ângulo. Dado um ângulo OAB, aquilo que nós chamamos de suplemento adjacente desse ângulo é o ângulo formado pela semirreta oposta, nesse caso oposta à semirreta OA e a semirreta OB. Então esse ângulo aqui, esta abertura, digamos aqui, uma abertura que é o suplemento adjacente desta outra aqui. Nós podemos definir aqui um ângulo reto sem auxílio de medida numérica, sem auxílio de unidade de medida. Nós podemos definir um ângulo reto como sendo aquele ângulo que é congruente ao seu suplemento adjacente. Nós representamos assim um ângulo reto. Tomando um ponto interior a esse ângulo aqui da direita, nós teremos um ângulo que por definição é um ângulo agudo. E neste caso, seu suplemento adjacente seria chamado de ângulo obtuso. Um ângulo nulo é um ângulo formado e definido por duas semirretas de mesma origem, mesma direção e sentido. E o ângulo raso é aquele ângulo definido por duas semirretas opostas. Para adicionar ângulos, nós fazemos da mesma forma
que fizemos para adicionar segmentos. Nós usamos a ideia de adjacência. Vamos supor que nós tivéssemos dois ângulos AOB e CO'D. O que nós faremos para efetuar aquilo que nós comumente chamamos de adição desses dois ângulos? Nós vamos tomar uma reta. Nessa reta nós vamos eleger um ponto. Vou chamar de S, por exemplo. Na semirreta ST, uma das duas semirretas em que este ponto S divide essa reta, nós vamos usá-la para marcar uma abertura de forma a obtermos um ângulo congruente com um ângulo AOB. Vou encontrar aqui, digamos, um ponto B', de tal forma que a medida TSB', eu represento assim, seja igual à medida de AOB. Nesse caso, nós estaríamos dizendo que esses dois ângulos são congruentes. E aí, com base nessa semirreta, eu vou traçar outra semirreta de maneira a obter um ângulo adjacente a um ângulo TSB'. Vou chamar de D' esse ponto. De maneira que a semirreta SD' forme com a semirreta SB' um ângulo congruente ao ângulo CO'D, ou seja, um ângulo de mesma medida, mesma abertura que o ângulo CO'D. B', SD', ângulo congruente ao ângulo CO'D. Nós dizemos que o ângulo TSD' é o ângulo soma, é a soma dos ângulos AOB e CO'D. Da forma como foi obtida, nós também vemos que TSD' é um ângulo cuja medida é a soma das medidas de AOB e CO'D.